Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Adriano Santos, vocês estão no canal TDEV Rocks e hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula da nossa série 5 argumentos para convencê-lo a utilizar DataSnap. Nas aulas anteriores a gente viu aí como criar um servidor DataSnap e também como consumir alguns métodos já criados automaticamente pelo Delphi em uma aplicação cliente. A gente vai ver hoje como fazer o tratamento de dados, como é que a gente começa a utilizar dados de um banco de dados, de um database, dentro da nossa aplicação cliente. A gente viu também que é muito fácil a gente criar métodos dentro do nosso servidor DataSnap, a gente viu em outras videoaulas, em outros cursos, mas hoje a gente vai ver novamente algumas coisinhas, alguns detalhes interessantes, tá ok? Então vamos direto para o Delphi, eu já estou com os dois sistemas abertos, com os dois projetos abertos, e agora a gente vai fazer então na prática, tá certo? Vamos lá? Olha só, eu já estou com o Delphi aberto aqui, com o servidor aberto, com o projeto do servidor DataSnap já previamente configurado. Eu já estou também com o aplicativo mobile, o aplicativo Multi-Device Application que a gente criou na aula anterior. Eu adicionei só alguns campos aqui para dar uma facilitada, 2 campos para nome e sigla de um estado, a gente vai trabalhar com uma tabelinha de estados, tá? E um string grid, tá? E também um botão para a gente poder trazer os dados do servidor para a aplicação cliente. Então vamos lá, vamos começar pelo servidor. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso server method, tá? Onde estão todos os métodos do nosso sistema, E vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui na codificação. Primeira coisa que eu preciso fazer é ativar aqui a Unity FireDAC JSON Reflect. Dentro desse JSON Reflect, dessa Unity, estão todas as classes que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto, ok? Vamos colocar aqui também, os componentes de acesso a dados, tá? Então eu vou colocar um FD Connection. Perfeito, eu vou utilizar primeiro aqui o MS-SQL, eu vou retirar aqui o login prompt e mudar o name dele para FDC Conexão, tá certo? 2 cliques, eu tenho todas as configurações aqui, de acordo com o driver que eu escolher. Eu vou escolher aqui MS-SQL, ele já abre para mim aqui as credenciais, eu vou colocar aqui o nome do database, vou colocar também a senha, usuário e senha SA, e vou colocar aqui o IP do meu servidor, tá? Se eu der um test connection, ele vai se conectar ao servidor normalmente, tá? Ao meu SQL Server, tá? Ok, vou colocar aqui também um componente fis MS-SQL. Esse componente é o driver propriamente dito do nosso banco de dados que a gente está trabalhando no momento. E vou colocar também um stan storage bin. Tá? Esse componente aqui é o que vai fazer o trabalho de empacotar, de serializar os dados da minha aplicação servidora para a minha aplicação cliente. Eu posso também colocar outros controles, um para JSON, por exemplo, posso colocar o cursor, enfim, eu vou colocar basicamente esses dois que é o que a gente precisa aí de receita padrão, tá? Evidentemente eu vou ter que ter uma query, Então vou colocar aqui um FD Query. Eu vou chamá-lo aqui de estado, QRY status, e vou dar um select para ele, tá? Então vai ser select asterisco from status, tá? Deixa eu até olhar aqui no meu banco se realmente é status ou não, tá? Deixa eu ver aqui, estado no singular, tá? Então vamos colocar aqui status, senão a gente vai ter um erro de SQL, instrução. Ok, beleza, vou clicar com o botão direito aqui, adicionar os campos, todos os campos lá, nome, sigla e ID. Perfeito. Vou fechar aqui também a conexão, que ele abre quando a gente adiciona os campos, E agora a gente vai fazer então uma codificação. Eu vou criar um método novo chamado getStatus, sem parâmetro, e ele vai devolver para mim um FD JSON Datasets. Essa é a classe que a gente utiliza para trafegar as informações do servidor para o cliente ou do cliente para o servidor. Perfeito? Ctrl Shift C. O que eu preciso fazer? Meu QRY status, eu vou dar um active false
beleza. Por quê? Para evitar da gente pegar aí alguma informação em cache, né, em memória, tá? E vou instanciar o result da minha função, tá? Eu vou igualar a quem? Ao fd.jsondataSets.create, tá? Eu vou criar aqui uma instância dessa classe, tá? Logo em seguida eu vou fazer o seguinte, fd.jsondataSets.writer, tá? Eu já vou explicar o que é, deixa eu só pegar as informações aqui, tá? Nessa aqui, ponto list_add. Então deixa eu explicar o que é isso daqui, tá? Já expliquei em outras aulas, vou explicar de novo. A classe, a Unity Reflection, tem um monte de classes lá para leitura e gravação de informações no banco de dados, tá? Através do FireDAC. Nesse caso, eu estou utilizando aqui a classe tfd.jsondataSets.writer, escrita, né? E o método list_add para que eu possa carregar as informações do meu query dentro do meu result. E aí acabou a função, eu vou devolver essas informações lá para a aplicação cliente, a aplicação que solicitou esses dados, tá? Então o que eu vou precisar aqui de informação? O primeiro parâmetro é o próprio result e o segundo é a minha query status, tá? Ótimo. Então aqui a gente encerra essa informação do lado, essa programação do lado do servidor. Então eu vou só compilar e vou executar a minha aplicação, tá? Então é só isso que eu preciso para executar, para criar um método e transportar essas informações do servidor para o cliente. Vou dar um start e agora eu vou lá na aplicação cliente, tá? Primeira coisa que eu vou fazer no cliente, vou abrir meu client module, clicar com o direito aqui no DS-REST Connection, generate dataset .snap client classes, para que ele possa atualizar a minha proxy, né, meu proxy com os métodos que foram criados lá no servidor. Nesse caso, eu criei o método getStatus, que ele vai trazer essa informação aqui para o meu projeto cliente, tá? Minha aplicação cliente. Vou fechar aqui, beleza. Vou fechar também o client module, não preciso mais dele, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou começar a programar isso, né? Primeira coisa que eu vou fazer é ativar também do lado cliente a minha classe, né, minha Unity FireDAC JSON Reflect, ok? Ótimo. Para carregar os dados, eu vou ter que trazer essas informações para o lado de cá, em formato dataset, e carregar isso em algum dataset. Nesse caso, eu vou usar um main table. Então, vamos lá no main table. Beleza, é um componente do próprio FireDAC, tá? Eu vou dar o nome para ele aqui de main status. Joia. E vou fazer o seguinte agora, né? Eu vou voltar aqui no servidor, que eu quero os mesmos campos que estão aqui no Fields Editor do nosso query, eu quero ele também aqui, vou dar um Ctrl C, e quero também aqui no mobile, tá? Então vou colocar aqui, Ctrl V, tá aí todos os campos. Agora eu vou precisar ligar os meus controles, né, aos campos da tabela, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui, esse é o primeiro edit, beleza? O segundo edit deve estar aqui embaixo, ótimo, e o string grid. Então aqui é o meu main table, vou conectar aqui no asterisco com asterisco, nome no primeiro edit e a sigla do estado no segundo edit. Perfeito, ele vai criar para mim também os controles, aí, os componentes relacionados ao byte. Ótimo, já fez aqui tudo bonitinho. Vou voltar ao formato normal, salvar. Agora eu preciso só programar, né? O que eu vou fazer? No getStatus, eu vou criar aqui uma variável var dsstatus do tipo tfd JSON datasets. Por que datasets? Porque é ela que essa variável vai receber então as informações que vem lá do servidor, tá? Então dsstatus igual meu client module, né? cm.srv métodos gerais .getStatus, perdão, não tem nenhum parâmetro de ida, né? Então aqui ele vai fazer, lembrando, né, que ele vai fazer aqui o download dos dados, tá? Agora o que eu vou precisar fazer é verificar se alguma informação foi recebida do lado do cliente. Então eu vou usar aqui um assert e vou usar aqui, ó, fd JSON datasets reader,
Classe ao contrário lá do que a gente viu no servidor. Então eu vou ler as informações da variável que foi recebida aí do servidor, tá? Então getListCount, vou testar aqui se a DS status, se ela tem ao menos um dataset. Isso porque eu posso trazer mais um dataset dentro do meu result lá do servidor, tá? Por exemplo, nota fiscal e itens da nota fiscal. Eu posso trazer 2, 3, 4, 100 datasets de acordo com a minha necessidade, tá? Ótimo. O que eu vou fazer agora? Main status ponto active false, para evitar aí de eu pegar dados novamente de cache, né? Vou pegar aqui também, vou copiar isso, porque eu vou ter que abrir essa tabela logo depois que eu popular, né? Beleza, e aqui no meio, né, vou fazer o seguinte, eu vou usar o método appendData, tá? Passando para ele o etfd JSON Datasets Reader, aqui, ponto, vou fechar aqui do lado para a gente poder ver o código inteiro. Então vou pegar aqui o getListValue, tá? Por que getListValue? Que é o valor, né? São os valores que estão dentro do meu fd.json datasets que eu recebi do servidor, tá? Quem é esse cara? DS status e aqui vírgula o próximo parâmetro, que é o índice dele dentro do meu pacote. Se eu mandei, por exemplo, nota fiscal e itens da nota, então índice 0 nota fiscal, índice 1 itens da nota fiscal. Nesse caso eu só tenho uma única tabela, então é 0, tá? Basicamente é isso. Se eu compilar isso daqui, ele já vai executar sem nenhum segredo, tá? Vou executar a aplicação. Vamos ver ele executando aqui. Beleza, deixa eu fechar aqui a janelinha, né? O próprio Windows aqui acha que é vírus, tá? Mas enfim, né? Vamos deixar ele executar aqui pra gente. O servidor já está aqui do lado, ó, rodando. Muito bom, eu tive que parar aqui o Windows Defender, que ele estava achando que era vírus, né? Enfim, normal, tá? Então, executei aqui, né? Fiz toda a programação. O que a gente vai fazer agora é executar. Eu vou minimizar aqui os dois Delphis que estão abertos. E olha só, vou clicar aqui em Get Status. A aplicação trouxe então aí as informações de dentro do meu SQL Server, tá? Eu vou deixar aqui do jeito que o cliente está, vou deixar ele aberto. E vou fazer o seguinte agora, né? Provavelmente vocês vão falar, poxa Adriano, mas eu não uso o SQL Server, eu uso o Firebird, né? Então lá no meu servidor eu tenho aqui Firebird, tenho Interbase, tenho MySQL e tenho também o SQL Server, tá? Nesse momento, quem está rodando aqui, eu acho que é o Interbase, isso mesmo. Interbase está rodando, tá? Eu vou conectar primeiro nele, vou voltar aqui no meu servidor de aplicações da Snap. Vou clicar aqui, ó. O que eu preciso fazer para trocar para um outro banco? Basicamente é só eu trocar aqui a credencial, né? c:/databases interbase o nome do arquivo é tdevrocks.ib, se não me falha a memória, tá? Eu vou lá olhar. Então, sysdba master key, senha padrão 192.168, que é na verdade TCP/IP, né? Então 192.168.1.90 3050. Deixa eu lá conferir o nome do arquivo, né, para ver se a gente não vai ter nenhum erro, tá? tdevrocks.ib, perfeito. Então se eu der um test connection, ok, conectou com sucesso, né? Vou executar a aplicação novamente. Lembre-se que eu deixei aqui a aplicação cliente conectada perfeitamente, sem fechar a aplicação, né? Vou dar um get status. Ele vai trazer as informações. Eu acho que as informações são as mesmas que estão ali, tá? Mas de qualquer forma, deixa eu só dar uma conferida. Eu fechei ali, acabei fechando, né? Ah, faltou aqui. Ah, eu não dei refresh, alguma coisa que eu deixei de fazer ali, né? Dá um get status. Ah, trouxe aqui os 4 registros que estão lá na tabela do Interbase, né? O que eu vou fazer agora?
eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o meu serviço, vou parar, eu tenho um Firebird instalado aqui, ó, vou executar o serviço do Firebird e vou novamente trocar a minha aplicação lá no servidor, vou trocar para o Interbase, para o Firebird agora, né? Detalhe, né? Até eu acho que já sei o que aconteceu aqui, ó. Eu esqueci de tirar o driver, né? Em vez de eu colocar o driver link do Interbase, eu coloquei e deixei lá do MSSQL. Isso não pode, então eu tenho que colocar o driver aqui também, né? A aplicação tem que saber qual que é o driver do banco de dados que eu vou utilizar. Então eu vou trocar aqui para FIS FB, que eu vou conectar agora no Firebird, né? Coloco esse meu controle aqui na tela e posso trocar agora a aplicação, né? Colocar aqui o Firebird, aqui ó, beleza, c:/databases /Firebird /tdevrocks.fdb, novamente sysdba master key, aqui TCP/IP 192.168.1.90 e a porta 3050, tá? Eu vou conectar, ok, conectado com sucesso, ok, novamente executo o meu servidor e posso executar também aqui, o servidor já está executando na verdade, né? Deixa eu fechar ele aqui, executar. Então, como é que vocês, como vocês estão vendo, eu posso aqui facilmente trocar de banco de dados, né? E executar aqui a aplicação cliente sem nenhuma modificação, tá? No máximo você vai criar uma função de refresh, alguma coisa do gênero, né? Mas olha só, get estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vou lá no meu Firebird, vou criar mais um item aqui, ó. Deixa eu conectar novamente. Beleza, tabela estado, data, vou criar aqui, sei lá, vou criar aqui como Distrito Federal, vai. Distrito Federal. Vou colocar tudo maiúsculo. E a minha sigla DF, tá? Beleza, gravei, vou dar um commit. Tem que colocar aqui o ID, né? Commit. Beleza. Se eu clicar aqui, trouxe agora o Distrito Federal lá do meu Firebird. Quero conectar no MySQL agora, Adriano. Eu vou parar o servidor, mais uma vez, né? Vou conectar aqui, ó, MySQL, minhas credenciais, tdevrocks, a instância do meu banco de dados. Adriano Santos é o meu usuário, a senha 381A, local aqui não, aqui é 192.168.1.90, tá? Vamos ver se ele conecta. Conectado, perfeito, ok. Troco o driver aqui, não pode esquecer, né? Fiz MySQL, beleza, executo a aplicação. Enquanto ele executa, eu vou lá no meu MySQL, ver se está no ar, tudo bonitinho, tá no ar, né? Senão, ó, ele tem algumas tabelas, alguns registros diferentes aí, né? Beleza, vou inicializar, ok, get status, vou ter que fechar e abrir, né? Precisaria ter criado aí uma conexão aí diferente e tal, né? Fazer ele dar um refresh. Olha lá, trouxe as informações para mim normalmente do servidor. Então percebam como é simples a gente trabalhar com DataSnap e com mais de um banco de dados ao mesmo tempo, né? Aliás, trocando de banco de dados aí. Então eu coloquei 4 bancos, mas você poderia utilizar aí Oracle, DB2, MongoDB, enfim, vários bancos de dados podem ser utilizados normalmente com DataSnap. E o mais legal, minhas regras de negócio ficam do lado do servidor, então eu vou precisar alterar praticamente nada na minha aplicação cliente. Só quando tem alguma coisa muito específica eu vou precisar mexer na aplicação cliente, tá? Mas basicamente é isso. Então nessa segunda videoaula aqui era isso que eu queria mostrar para vocês.
Próxima videoaula a gente já vai ver aí Unigui, né? Web, trabalhando Unigui com o DataSnap. Então a gente vai ver como que funciona isso na prática, tá certo? Muito bom, pessoal, se vocês gostaram aí dessa videoaula, por favor, clica aqui embaixo no joinha, compartilhe esse vídeo também aí com quem você acha que precisa saber dessas informações e sempre acesse o nosso canal, tá? Eu vou fazer um último convite aqui, eu tô com um item novo lá, no menu novo lá no nosso canal, no nosso blog, chamado Pergunte ao Adriano Santos, tá? Então, se você tem alguma pergunta, se você deseja fazer alguma pergunta para mim sobre desenvolvimento de software, sobre alguma coisa relacionada a esses temas, então, por favor, entre lá no site, eu vou entrar aqui para vocês e mostrar, né? Entre lá no blog, tdervrocks.com.br, na parte superior no menu, vocês vão encontrar ali Pergunte ao Adriano Santos. Clicou ali, né? Deixa eu abrir para vocês aqui, ó, tdervrocks, na parte superior, é o segundo ou terceiro menu ali, onde vocês vão poder fazer qualquer pergunta. E aí as respostas eu vou dar em vídeo para vocês. Não necessariamente mexendo no computador e tal, mas eu vou dar as respostas para vocês aí. Então olha só, do lado direito aqui, Pergunte ao Adriano Santos. Clicou nesse link, ele vai abrir um formulário para você, muito simples, tá? Você vai preencher ali com as informações, ó, tá? Nome, e-mail e tal. E pergunta para mim o que vocês precisem, né? O que vocês acham que é interessante. Tem ali também os campos título e endereço, que são o título da videoaula ou o endereço da videoaula, ou os dois, né? Se você tem aí alguma pergunta relacionada a alguma videoaula minha, então por favor, coloque aí o nome dessa videoaula, o endereço dela, e aí isso vai bater no meu e-mail e eu vou gravar vídeos aqui semanais ou quando acumular algumas perguntas, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!